Então, boa noite novamente agora para quem está nos acompanhando pela transmissão, pelas redes. Convido você a abrir sua Bíblia ou fazer acompanhamento na transparência em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 13. E logo após nós vamos para o livro de Ageu. Nós vamos ter um estudo deste livro muito interessante e muito importante. Nós vamos ver nessa noite o motivo do porquê nós devemos ler o livro de Ageu. Mas antes nós vamos fazer uma leitura em 2 Pedro, capítulo 3. Nessa noite agradecer a Deus pela presença de todos, pela chuva, pela presença da irmã Simone. Nós já estávamos com saudade, está aqui em nosso meio. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 13. Nós vemos o apóstolo Pedro escrevendo sobre a vinda do Senhor e alertando sobre a esperança no futuro, A esperança que nós devemos ter em relação à vinda de Cristo. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Vocês fiquem animados de uma forma sincera, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Olha aqui, vem aqueles escarnecedores tentando minar a nossa fé, Virão os últimos dias, e esses escarnecedores andarão segundo as suas próprias concupiscências, e nos questionando, onde está a promessa da vinda de Cristo? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém? Acho muito interessante esse texto, porque desde o início nós vemos aqui que os ímpios vêm questionando a fé. Olha, cadê a vinda de Cristo? Sendo que desde a criação tudo permanece como está. Cadê o seu Salvador? E nós vemos que tudo vai passar e no final nós temos uma promessa, lá no versículo 13. Nós, segundo a promessa de Cristo, aguardamos novos céus e nova terra. E essa promessa é em que habita a justiça. Na realidade, irmãos, nós vemos que muitas pessoas hoje em dia têm medo, a maioria estão cheias de medos. Alguns se perguntando o que vai acontecer a este mundo, o que vai acontecer ao nosso país, causam medo, não é? O que vai acontecer ao nosso país, às nossas famílias, o que vai acontecer com a nossa própria vida. Mas nós, o povo que pertence ao Deus Redentor, nós temos motivo de nos sentirmos encorajados, como nós acabamos de ler. Nós temos motivos de nos sentirmos encorajados,
Porque o nosso soberano Senhor, Ele tem um plano futuro, como nós vimos. E Ele revelou a sua palavra. Na verdade, irmãos, uma seção inteira nas Escrituras do Antigo Testamento é chamada de Os Profetas, as quais foram escritas por homens antigos, por meio das quais o Espírito usou esses homens para revelar o que iria acontecer. E, em alguns casos, o que ainda vai acontecer. E Deus quer que nós saibamos que Ele fará no futuro. Então Ele faz e fez os seus servos escreverem. Ele não nos deu todos os detalhes, com certeza, mas Ele deu detalhes suficientes para nos encher os nossos corações de esperança e desejo de viver para o seu reino. Os detalhes que Ele manteve nos traz essa esperança. E Ageu, como eu pedi para os irmãos abrirem, foi um dos profetas antigos, um profeta de Deus, que atuou lá no século 6 a.C., por volta no outono praticamente, lá no ano de 520 a.C., Deus revelou 4 mensagens, eu quero que os irmãos guardem, 4 mensagens a Ageu. E essas mensagens, Ageu então passou a transmitir ao povo. E nós vamos analisar então essas mensagens, cada um, mas antes de analisarmos uma por uma, nós vamos fazer então uma visão geral sobre o livro, e então nós chegaremos por fim à 4ª mensagem. A primeira mensagem veio, como indica lá no primeiro versículo de Ageu, peço que os irmãos irem lá, capítulo 1, versículo 1 de Ageu. O primeiro versículo indica o seguinte: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês. Traduzindo para os irmãos, o que ele estava falando aqui é que a data era 29 de agosto do ano 520 a.C. 29 de agosto de 520 a.C. E o que estava dizendo, o que estava acontecendo aqui, que Ageu passou a mensagem para o povo. Para resumir, nós vamos ver lá do versículo 1 ao versículo 15. E no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. Subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. E esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeres para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta. Olha que cenário triste. Enquanto cada um de vós corre à sua própria casa, e a casa do Senhor está deserta. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. E então Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara. E temeu o povo diante do Senhor. E então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo.
E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. O que Ageu, na verdade, estava dizendo ao povo? Qual foi a principal mensagem que Ageu estava tentando fazer com que o povo entendesse? Vou resumir tudo o que nós lemos em uma única frase. Ageu estava dizendo: coloque Deus em primeiro lugar em suas prioridades. O que estava acontecendo lá era, na verdade, tudo ao contrário. O povo estava correndo pela sua própria casa, pelo seu próprio mantimento, pelo seu próprio trabalho, enquanto a casa do Senhor estava vazia, estava deserta. E nós vemos que a consequência de tudo foi o quê? O Senhor cerrou tudo. Vocês vão correr, mas nada vai prosperar. Por quê? Porque eles não estavam colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Não estava dando prioridade às coisas de Deus. E ele disse isso, irmãos, porque nós devemos colocar sempre em primeiro lugar as coisas de Deus como nossas prioridades. E nós vemos que o problema em questão tinha a ver com o templo de Deus, com a casa de Deus. Depois que Deus trouxe um remanescente do seu povo de volta do cativeiro da Babilônia para a terra prometida, eles deveriam reconstruir a casa de Deus, que havia sido destruída. E embora eles tivessem começado o trabalho, o que aconteceu que nós lemos aqui? Eles começaram o trabalho, mas por fim se distraíram com as próprias coisas, para o próprio bem. No versículo 2, fala assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha o argumento que eles davam. Eles não tiveram tempo para construir a casa de Deus, mas tiveram tempo para reconstruir a deles. E, ironicamente, eles tiveram muito tempo, como nós vimos aqui, para reconstruir tudo que era para o bem próprio deles. Como Ageu apontou no versículo 4. Olha lá no versículo 4. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas? É tempo para isso? É tempo para vocês habitarem nas vossas casas forradas, enquanto a esta casa, isto é, enquanto a casa do Senhor fica deserta? Tiveram tempo até de forrar a casa, ficar no quentinho, no conforto. E por quase 16 anos o povo ignorou a casa de Deus, o povo menosprezou a Deus, as suas prioridades, e nós vemos que Deus não estava satisfeito com isso. E Ele também não está satisfeito, irmãos, quando nós permitimos que as coisas de nossa vida, até mesmo as coisas boas, tenham precedência sobre a busca do reino de Deus em primeiro lugar. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas prioridades. E era o que Ageu estava dizendo ao povo. E pela graça de Deus, o que houve? O povo respondeu, lá no versículo 15. Diz que o povo começou a trabalhar na casa de Deus, aí Deus nos deu uma data, em 21 de setembro. Em menos de um mês, o povo mudou suas prioridades, que a princípio estavam confusas, após a mensagem de Ageu. E depois, cerca de 4 semanas depois, se nós formos analisar por datas, em 17 de outubro, mais ou menos, Ageu pregou seu segundo sermão, que foi registrado no capítulo 2, do versículo 1 ao 9, que houve uma segunda mensagem. E a mensagem foi a seguinte, capítulo 2, versículo 1 ao 9. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como o nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela?
Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, a mensagem, na verdade, resumindo aqui novamente, se você está preso na rotina do passado, saia dessa, porque há uma esperança no futuro. Amém. Há uma esperança, e nós vimos aqui. Há uma esperança. Ele disse, o profeta disse aqui, que depois de começar a reconstruir o templo, o seu povo ficou desanimado. Por quê? Não foi porque o trabalho era tão grande assim, mas principalmente porque o templo que eles estavam construindo estava empalidecendo, né? Eles olhavam aquele templo que eles estavam construindo e recordavam aquele templo lá atrás, o templo de Salomão, em comparação com aquele glorioso templo que existia naquele local. Aquele templo de Salomão que estava cheio de ouro, nada comparado com o templo que eles estavam construindo, reconstruindo. Como que se poderia comparar o templo atual com aquele templo? Ao que Ageu disse, apenas construa. Apenas construa, faça. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, lá no versículo 7, apenas faça. E farei tremer todas as nações, no versículo 7, e virão coisas preciosas de todas as nações. Apenas faça, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Saia do passado. Meu amigo, se você está preso na rotina do passado, a solução é a mesma para você, da qual foi para o povo de Ageu. Apenas faça o que Deus está chamando você para fazer no presente. E deixe os resultados com Ele. Deixe os resultados com eles, porque no meio do caminho é provável que nós façamos como o povo estava fazendo, desanimando. Assim como nós lemos lá na carta a Pedro, no meio do caminho vai surgir esses tipos de comentários, de desconfianças, mas não, faça. No versículo 9, Ageu disse ao povo, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Quer melhor e maior promessa do que essa? Uma verdadeira injeção de ânimo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. E então, 2 meses depois, seguindo datas, lá no mês de dezembro, Ageu entregou a sua terceira mensagem, registrada do versículo 10 ao versículo 19. Nela ele abordou o assunto de como uma nação e as pessoas dessa nação se acertam com Deus depois de terem estragado tudo. Como que eles se acertaram com Deus depois deles terem estragado tudo. Olha no versículo 10 ao versículo 19. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes
acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. E então respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isto, desde este dia em diante, antes que se lance pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes que sucedessem estas coisas, vinha alguém a um montão de grãos de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Irmãos, o que Ageu estava dizendo ao povo era: acerte-se com Deus, mas para se acertar com Deus, envolve o quê? Arrependimento. Envolve arrependimento. E para enfatizar o ponto, Ageu fez essa pergunta aos sacerdotes lá no versículo 12 que nós lemos. Versículo 12. Ageu fez a pergunta: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou na sopa, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, porventura ficará santificado? E os sacerdotes responderam o que para essa pergunta? Não. Ageu estava ensinando que a santidade, irmãos, ela não é conquistada. Ela não é como se você fosse pegar. Não é como você fosse ser contaminado. Não é como se do nada nós fôssemos contaminados com santidade. A santidade não é assim. Nós não alcançamos ela desta forma. Uma pessoa ela não se torna santa simplesmente fazendo coisas sagradas como eles estavam fazendo. Como reconstruir o templo. Você não alcança a santidade vindo à igreja. Você não alcança a santidade dando ofertas, dízimos, ou dinheiro aos necessitados. Para se tornar santo, uma pessoa ela deve se arrepender do seu pecado e aceitar a provisão de Deus para a santidade. E é isto que ele chama de expiação. Seus pecados devem ser cobertos pelo sacrifício de alguém que é santo. Então era necessário um cordeiro imaculado. Hoje é imaculado o Cordeiro de Deus. A santidade ela deve ser recebida de Deus. Ela não é conquistada fazendo algo para Deus. Não é dessa forma. Pense bem, irmãos. Ageu, ele admoestou o povo 3 vezes, do versículo 15 ao versículo 19. Acerte-se com Deus. Isso envolve arrependimento, envolve reflexão. É como se nós fôssemos fazer algo seguindo instruções, um manual de instrução, uma receita. O escritor dá a instrução, ele sabe como deve ser feito, então ele nos dá a instrução de como deve ser. O que nós devemos fazer, como nós devemos colocar as coisas em primeiro lugar. Então nós colocamos as coisas como elas devem estar e assim nós alcançamos a promessa. E foi por isso que foi assim que Ageu fez. Ele disse ao seu povo, em termos claros, que eles precisavam fazer o que eles precisavam para fazer para se acertar com Deus. E a pergunta é: você está bem com Deus nesta noite? Ou você gostaria de estar bem com Deus esta noite? A resposta é:
arrependa-se. Reflita sobre a sua necessidade da expiação que Deus providenciou por meio do seu Filho, por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. Só que não apenas fique na reflexão, muitas pessoas ficam apenas pensando. Não. Coloque sua total confiança em Deus e no que Ele fez e faz por você. Lembra-se que, além de reflexão, envolve arrependimento, envolve uma atitude. E agora nós estamos prontos para a quarta e última mensagem de Ageu, do versículo 20 ao versículo 23. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra. E transtornarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos dos gentios. E transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. E para resumirmos novamente, Ageu estava dizendo: se você pertence a Deus, há esperança no futuro. Se você pertence a Deus, há esperança. E o que nós queremos dizer com esperança? Conta-se a história de um homem que foi condenado à morte e que obteve uma prorrogação da sua sentença, assegurando ao rei que ele ensinaria um cavalo, o cavalo da sua majestade, o rei, a voar dentro de um ano. Se ele ensinasse o cavalo do rei a voar durante esse período de um ano, ele não morreria. Mas havia uma condição, de que se ele não conseguisse, ele seria condenado à morte, mesmo assim no final do ano. Então, dentro de um ano, ele tinha que fazer esse cavalo voar. E o homem explicou mais tarde, por essa condição que ele aceitou com o rei: o rei pode morrer, ou eu posso morrer. Ou o cavalo pode morrer nesse tempo. Além disso, em um ano, quem sabe o que pode acontecer? Essa era a esperança desse condenado. E ainda há esperança, talvez o cavalo possa andar, ou talvez o cavalo possa voar. Irmãos, não é esse tipo de esperança que Deus nos dá. Não é esse tipo de esperança que Deus nos dá. Ele diz que se estivermos bem com Ele, há esperança para o futuro. Amém. E uma certa esperança. Uma esperança concreta. E Deus quer que nós saibamos qual é essa esperança. E é por isso que Ageu entregou sua quarta e última mensagem. Se queremos experimentar esperança para o futuro, nós devemos fazer duas coisas de acordo com Ageu, do versículo 20 ao versículo 23. Precisamos conhecer as promessas de Deus. Olha lá no versículo 20 e 21. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá. Nós vamos parar por aqui e observar algumas coisas neste início de versículo. Em primeiro lugar, observe que Ageu ele entregou a quarta mensagem no mesmo dia que ele havia entregue a terceira mensagem. O 24º dia do 9º mês, novamente em dezembro. E Deus deu a Ageu duas mensagens naquele mesmo dia. E perceba que um profeta, ele não inventou essa mensagem. Quando Deus falou, aí falou o profeta. A quem Ageu deveria entregar a mensagem, irmãos? Essa quarta mensagem que nós lemos lá no início do versículo. Diga, do versículo 21. Fala a Zorobabel. Então, Deus disse: diga a Zorobabel, porque as outras mensagens eram para o povo como um todo.
Mas esta, embora certamente tivesse implicações para o povo, ela foi destinada a Zorobabel. Zorobabel era o líder. E o Senhor, ele termina dando ao líder uma mensagem pessoal. O Senhor refere-se a Zorobabel como governador. Só que nós devemos nos lembrar que Israel não tinha um rei nessa época. Eles estavam sob domínio pagão, sob a ditadura do rei persa Dario. E tudo que eles tinham era um governador, Zorobabel. E uma questão que deve ter atormentado o povo, especialmente esse governador, era esta: de que adiantaria reconstruir este templo se ainda eles viviam sob domínio pagão? De que adiantaria? Por que reconstruir o templo se eles ainda estavam sob domínio dos persas? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, destruiu o primeiro templo. O que impedirá que outro governante faça a mesma coisa com este templo que nós estamos reconstruindo? Afinal, nós não temos sequer um muro em volta da cidade. E mesmo se de alguma forma sobrevivermos a outro ataque do inimigo, estaremos condenados a viver para sempre nesta condição de segunda classe, como escravos de pagãos. E para lidar com esse medo, Deus enviou Ageu a Zorobabel com uma mensagem de esperança. E o Senhor fez uma série de previsões do versículo 21 ao versículo 23. 5 vezes ele disse: eu farei. Pois os irmãos pesquisam aí. 5 vezes foi dito: eu farei. Experimentar esperança para o futuro. Eis a nossa primeira responsabilidade. Nós precisamos saber as promessas de Deus. E Ageu dá 5. Deus abalará o universo. No versículo 21. Naquele mesmo dia, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu dizendo: diga ao governador de Judá que eu estou prestes a sacudir os céus e a terra. Olha a promessa. Esta é a mensagem de predição que Deus fez lá no versículo 6, quando nós lemos que em breve, uma vez mais, abalam os céus e a terra, o mar e a terra seca. Então nós vemos que a imagem comunica duas ideias. Isso fala de julgamento. Deus falando de julgamento. E isto fala de uma revisão massiva da criação. O pecado de Adão trouxe a maldição de Deus sobre a criação. Em Romanos 8:22 nós vemos que a criação geme como uma mãe em dores de parto. Mas está chegando um dia em que Deus vai sacudir. Ele vai abalar os céus e a terra e libertará os seus da escravidão. E novamente a terminologia de Romanos 8, porque a própria criação, Romanos 8:21, a própria criação será liberta da sua escravidão. A decadência e trazida a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Irmãos, essa é a promessa. É aí a primeira promessa de Deus, abalar os céus e a terra. Este mundo, irmãos, não continuará indefinidamente como nós conhecemos. As coisas não vão permanecer como nós conhecemos, não. E depois veio a segunda promessa: Deus vai derrubar os reinos rivais. Versículo 22 de Ageu. E transtornarei o trono dos reinos e destruirei as forças dos reinos dos gentios. Nunca esqueça, irmãos, que Deus coloca reis em seus tronos, sim. Só que Deus os remove também. Amém. Se não houvesse governos no mundo, haveria uma anarquia. Mesmo o mau governo é melhor do que nenhum. Mesmo o mau governo é melhor do que nenhum. E de acordo com Romanos 13:4, nós vemos isso. Os governantes são os servos, são os ministros de Deus para a justiça. E Deus é tão bom que Ele dá governantes às nações para liderá-los. E Ele até permite que governantes pagãos que zombam dele permaneçam no cargo. Deus permite isso. E por quê?
É porque ele não pode se livrar desses governantes? Irmãos, não. É porque mesmo um governante ímpio mantém algum senso de ordem em seu país. Mesmo um governante ímpio. Mas saiba disso. Um dia Deus derrubará todos os governos e governantes e reinos. E naquele dia Deus reclamará o que é seu por direito. Amém. E o seu reino prevalecerá. Amém. E pense no que isso significou para Zorobabel. Israel foi maltratada, oprimida por nações estrangeiras durante grande parte da sua longa história. Pense no Egito e como eles forçaram os judeus a serem escravos. Pense na Filistéia e na Síria. Pense na Assíria, que devastou e deportou as 10 tribos do norte. Pense na Babilônia, que arrastou o reino do sul acorrentado. Pense na Pérsia e no perverso Amã, que planejou uma conspiração para exterminar todos os judeus do reino. Apenas 6 décadas ou mais depois de Ageu. E mais tarde os judeus sofreriam nas mãos dos gregos, dos romanos, e ainda mais tarde pelos soviéticos, sob a liderança de Stalin, e também depois pelos alemães, sob a liderança de Hitler. E até hoje uma multidão de nações hostis gostaria de nada mais do que empurrar Israel para fora da sua terra natal para se afogar no mar Mediterrâneo. Essa é a vontade. E nós vemos no versículo 22, ainda na segunda parte, que Deus derrubará exércitos dos rivais. E eu transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, e cada um pela espada do seu irmão. Na guerra antiga, irmãos, a carruagem era uma peça de equipamento militar, que intimidava o exército contrário, o exército oposto. Falando hoje, Ageu poderia se referir a um caça, a um F-16, aqueles caças da aeronáutica, que isso traz medo para a gente, mísseis, armas nucleares, tudo isso pode nos ameaçar, pode criar medo em nós, mas isso não afeta o Deus todo onipotente, irmãos. E ele diz, eu vou derrubar os carros e cavaleiros. E quando Deus diz, irmãos, já está feito. Você notaria o que Deus utilizará para provocar o colapso dos reinos? Eles vão cair cada um pela espada do seu irmão. E o que isso indica? A derrubada de exércitos rivais por Deus envolverá confusão, envolverá pânico. Eles vão se matar. Isso soa familiar? Lembram-se do que Deus fez aos midianitas nos dias de Gideão? Soa familiar? Juízes 7:22 afirma: tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E assim Deus eliminou um exército grande demais para contar. Desta forma, esse exército foi derrubado, fazendo com que eles voltassem uns contra os outros. Alguns dos outros profetas também falam sobre a batalha vindoura. Sim. Zacarias, por exemplo, contemporâneo de Ageu, disse, lá em Zacarias capítulo 14, versículo 13 e 14, naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e ouro e roupas em grande abundância. E cerca de 50 anos antes de Ageu, Ezequiel descreveu uma cena profética. Lá no versículo 19 do capítulo 38. Capítulo 38, versículo 19 de Ezequiel. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar
e as aves dos céus e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor dos Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. E condenarei com ele, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Amém. Irmãos, isso não é tudo. Apenas 10 anos antes de Ageu, Daniel completou seu livro falando dessa batalha vindoura. E depois Isaías falou sobre isso, Sofonias também. E o próprio Senhor Jesus disse, Mateus 24, versículo 7, nação se levantará contra nação e reino contra reino. E no livro final da Bíblia, João registrou o anúncio profético, lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém. A glória da onipotência, não é, irmãos? Sim, Deus diz que um dia ele se livrará de todos os governantes pagãos, estabelecerá o seu reino e mostrará a sua glória de maneira vívida. Só que isso não é tudo. Há uma previsão final. No versículo 23 de Ageu, nós vemos que Deus fará de Zorobabel uma autoridade real. Olha que interessante isso, irmãos. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus revelou sobre Zorobabel aqui? 3 coisas. Ele é servo de Deus. Ele é servo de Deus. Ele não o chama de governador aqui, como antes o chamou, mas ele disse, meu servo. Esse é um título messiânico que aparece com frequência no livro de Isaías. E a segunda coisa, ele é como um anel de selar. Aqui nós vemos um anel de sinete, na tradução original. O anel de sinete do rei foi gravado com o selo do rei. Foi usado para endossar todos os documentos oficiais. Alguém já viu como que eles selavam? Colocavam o anel do rei. Então era tão precioso que um rei geralmente ele usava esse anel de sinete para que ninguém roubasse, que representava a sua autoridade. Se você tivesse o anel, teria autoridade para tomar todas as decisões de vida ou morte. E Deus disse a Zorobabel, farei de você como o meu anel de selar. Isso é interessante porque Jeremias 22 e 24, nós não vamos lá, diz que Deus arrancou o sinete do perverso rei Joaquim, que era avô de Zorobabel, e deu a quem? A Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas agora, o que Deus fez? Reverteu a sentença. Reverteu a sentença e devolveu o anel a quem? A Zorobabel. E ele é o escolhido de Deus, porque ele diz, eu escolhi você, disse Deus a Zorobabel. Assim como um rei nunca deixaria seu anel de sinete, é o mesmo que Deus disse a ele, eu nunca deixarei você, diz o Senhor a Zorobabel.
uma série maravilhosa de promessas, irmãos. Só que as coisas que Ageu previu em sua quarta mensagem ocorreram durante a vida de Zorobabel? Tudo que Ageu pregou ocorreu durante a vida deste governador? Não. A resposta, nem todas elas. Ageu pregou esta mensagem em 520 a.C., como nós falamos desde o início. Os judeus terminaram um templo cerca de 4 anos depois, em 516. Mas as nações da terra não entraram em colapso ainda. Zorobabel não se tornou um governante mundial. Israel não se tornou uma potência. E de fato, a história nos diz que o templo reconstruído por Zorobabel e posteriormente foi modificado pelo rei Herodes e também destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. E não houve outro templo judaico desde então. Além disso, o governador Zorobabel saiu de cena após alguns anos. E depois Ageu pregou esta mensagem, não em notoriedade, mas em relativa obscuridade. E então, o que aconteceu com a mensagem de Ageu? Ele estava errado? Ele entendeu mal as palavras de Deus? Não, irmãos. Zorobabel era o anel de sinete de Deus, e Deus nunca o abandonou, exatamente como havia prometido. Mas Deus não abalou os céus e a terra e destruiu os reinos estrangeiros nos dias de Zorobabel. Isso não aconteceu. Essa parte da promessa seria cumprida, não por ele, Zorobabel, mas por um de seus descendentes. E nós podemos dizer que esta promessa pertencia à posição de Zorobabel e não apenas à sua pessoa, à sua posição, ao cargo que ele ocupava. Ele era descendente de quem? De Davi. Ele era descendente de Davi e, portanto, da linha messiânica. Em pequena escala, Zorobabel conduziu seu povo para fora da escravidão. Ele construiu uma têmpora. Ele deu esperança a seu povo. E, ao fazê-lo, ele apresentou ao mundo um protótipo do que um de seus descendentes faria, em escala cósmica. Inimaginável. Olha lá em Mateus capítulo 1, versículo 12 a 16. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eliezer, Eliezer gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ficou claro, irmãos? Com esta promessa, Deus estava dizendo: a minha promessa ainda é válida. Com esta promessa, Deus ainda diz: a minha promessa ainda é válida. A esperança da vinda do Messias ainda está intacta. E 500 anos depois, o anel de sinete veio. Ele morreu como um cordeiro sacrificial para prover uma expiação pelos pecadores culpados. E então ele venceu a morte e voltou para o céu. E antes de partir, o Senhor fez o seguinte anúncio. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Meu amigo, se quisermos ter esperança no futuro, eis o primeiro passo.
Nós precisamos conhecer as promessas de Deus. Amém. E Ele quer que nós a conheçamos. Amém. E é por isso que Ele registrou as suas palavras. E para experimentar a esperança, nós devemos saber o que Deus prometeu. Então, de acordo com Ageu, nós vemos uma responsabilidade. Nós precisamos acreditar em Deus. Amém. Há dois tipos de pessoas no mundo. Há as pessoas que acreditam em Deus e há as pessoas que não acreditam em Deus. As promessas que aprendemos hoje não nos farão bem a menos que nós não acreditemos em Deus. Olhe novamente para o texto de hoje. Nós acabamos de aprender 4 coisas importantes sobre como Deus falou com Ageu e com o seu povo. Deus é soberano. E em todo momento Ele diz, eu vou, eu farei, eu derrubarei. Amém. Você pode dizer da mesma forma que Deus disse? Eu não posso. Ele está no controle absoluto de tudo, irmãos. E de tudo que está acontecendo neste mundo. Ele está no controle deste mundo, da sua família, está no controle da sua vida. As coisas não acontecem simplesmente. Deus está orquestrando tudo. E há um plano para resgatar o povo que se perdeu, para que esse povo o desfrute dele futuramente. E por fim nós vemos que Deus tem a palavra final. Quando? Olha no versículo 23. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, lá em Ageu. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Agora o homem está tendo o seu dia. Nós estamos tendo o nosso dia. Nós estamos tendo o nosso dia neste planeta Terra, desde Adão e Eva, a qual eles rejeitaram a palavra e a autoridade de Deus, e ainda estamos vivendo o dia do homem. O mundo está cheio de pessoas que pensam cegamente que podem consertar este mundo. Algumas pessoas dizem, se apenas darmos às pessoas uma educação melhor, os governantes prometem isso. Se darmos uma educação melhor, se fizermos uma economia melhor, se dermos saúde melhor para o povo ou qualquer outra coisa, nós vamos mudar o mundo? Irmãos, não. Nada disso. Só Jesus pode fazer isso. Amém. E Ele morreu em uma cruz romana e então ressuscitou dos mortos para prover salvação para todos os que se arrependem. Amém. E quando Jesus salva uma pessoa, Ele transforma essa pessoa, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Amém. Se você quer entender a situação mundial atual, você precisa saber que agora o homem está tendo o seu dia. E parte do plano soberano de Deus envolve deixar o homem ter o seu dia. E então nós vemos que há terroristas, há votos de casamento quebrados, há pregação de aborto de bebês, e Deus está permitindo, porque o homem está tendo o seu dia. Porque o homem está nos seus dias. Só que saiba disso, que no devido tempo, Deus terá o seu dia. Amém. Salmo 20, verso 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Amém. Deus terá a palavra final, irmãos. E Deus vai exaltar o seu servo escolhido. Isto é, o que ele disse a Ageu. Alguns dizem que existem muitos caminhos para Deus. Deus é quem você quer que ele ou ela seja. E você pode alcançá-lo da maneira que quiser. Muitos dizem isso. Só que todas as estradas são aceitáveis. Está errado. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Deus diz que há apenas um Messias. Mais de 500 anos de Jesus vir à Terra
Deus disse a Zorobabel: farei de você como o meu anel de sinete, porque eu escolhi você. Deus escolheu a linhagem messiânica. E Deus escolheu aquele que seria o Messias, o rei que conquistaria e governaria o mundo para sempre. Amado, então nós vemos aqui, por fim, que Deus nos deu um mapa. E o mapa diz que há um só caminho para Ele, por meio de seu Filho Jesus. Por isso que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E no que diz respeito à mensagem de Ageu, ela se resume a isso. Deus revelou o que Ele fará no futuro para que possamos nos acertar com Ele neste momento. Esta é a verdade sobre Deus. Ele é soberano, terá a palavra final, Ele vai exaltar o seu servo escolhido e revelou o que fará no futuro para que nós nos acertemos com Ele e acreditar nele. Pois quando nós conhecemos as suas promessas e colocamos nossas confianças nele, então nós temos o que o apóstolo Pedro disse: temos esperança para o futuro. Amém? E nada vai nos abalar. Amém. Que Deus possa nos abençoar, irmãos.